Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, é uma satisfação poder compartilhar com você este momento tão importante de escuta da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é uma semente boa, que é lançada e precisa encontrar um solo fecundo, para que ela possa germinar, crescer, produzir muitos e bons frutos. Como está o solo do seu coração? Você está aberto para acolher esta semente boa da Palavra de Deus? Aproveitemos, meu irmão, minha irmã, esta ocasião que o Senhor nos possibilita. Deixemos que o nosso coração aberto acolha esta palavra e, sobretudo, façamos o esforço para colocá-la em prática na nossa vida. Vamos escutar com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É de vosso interesse que eu parta, pois, se não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se for, enviá-lo-ei a vós. E quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não mais me vereis. Do julgamento, porque o príncipe deste mundo está julgado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós já estamos no tempo litúrgico da Igreja, nos aproximando da festa da Ascensão do Senhor. Por isso que a palavra de Deus que nos acompanha durante a liturgia já nos fala dessa despedida do Senhor dos seus discípulos. E é justamente neste momento que traz uma mensagem muito importante, tanto para a vida dos discípulos daquele tempo, quanto para a vida da Igreja hoje, para a minha experiência religiosa e a sua experiência religiosa. Como será o projeto de Jesus após a sua subida para os céus? É justamente esta mensagem que Jesus dirige ao coração dos seus discípulos para encorajá-los a continuar este projeto. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos com bastante atenção perceber os detalhes deste Evangelho, de modo que ele nos ajude a viver bem a nossa missão hoje, continuando este projeto de Jesus. O trecho começa dizendo assim: Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Bem, Jesus abertamente, claramente diz do seu retorno para o Pai, aquele que o enviou. E isso é interessante porque demonstra também a origem de Jesus. A sua origem não é deste mundo. A sua origem é do alto. A sua origem é de junto do Pai. A sua origem é do céu. Portanto, Jesus tem uma origem divina. Portanto, ele veio para realizar um projeto e agora volta para junto do Pai, de onde ele veio. E continua: Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. Nós podemos imaginar como fica o coração dos discípulos ao saber que o seu mestre partirá. Eles se perguntam como será de agora em diante sem a presença do mestre. Portanto, a tristeza ocupa o coração dos discípulos ao saberem que o mestre vai partir. Também nós, certamente, se estivéssemos ali naquele momento diante de alguém que nós confiamos e colocamos a nossa esperança, que está por partir, certamente nós nos sentiríamos incomodados e o nosso coração ficaria perturbado. Por isso Jesus diz que o coração dos seus discípulos se entristece com a sua partida. Mas Jesus explica as razões da sua partida, justamente para ajudar os discípulos a compreender que não deveria haver espaço para o sentimento de tristeza. Vejamos bem, continua dizendo Jesus: No entanto, eu vos digo a verdade. É do vosso interesse que eu parta, pois se não for,
o Paráclito não virá a vós, mas se for, enviá-lo-ei a vós. Portanto, Jesus afirma aos seus discípulos que a condição para que o Paráclito venha, nós já falamos que o Paráclito é o Espírito Santo, e é interessante como o evangelista São João chama o Espírito Santo Paráclito, isto é, o defensor, o assistente, aquele que se coloca ao lado para defender. Portanto, o nosso defensor é o Espírito Santo. Jesus claramente diz aos seus discípulos que vai para junto do Pai. E esta é a condição para que o Espírito Santo venha sobre os discípulos. Portanto, não há razões para que os discípulos se entristeçam porque eles não ficarão sozinhos. Por isso, os discípulos deveriam ter este interesse para que de fato Jesus vá para junto do Pai e de lá envie o Paráclito, o Espírito Santo. E continua: e quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Portanto, aqui Jesus apresenta esta função do Espírito da verdade, o Paráclito, que virá sobre os seus discípulos. Ao subir para junto do Pai, enviará o Espírito Paráclito. E o Espírito Paráclito tem esta missão: estabelecer a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Obviamente, os discípulos de Jesus se perguntaram, e nós também nos perguntamos: que pecado, que justiça e que julgamento? O próprio Evangelho explica que pecado, que justiça e qual julgamento. Vejamos como diz a palavra de Deus aqui. Do pecado, porque não creem em mim. Portanto, o pecado aqui nesta passagem bíblica é justamente a falta de abertura para acolher Jesus na fé. Este é o pecado por excelência, não crer. A incredulidade é o pecado por excelência. Quando o Paráclito vier, portanto, ele vai estabelecer a culpabilidade do mundo em relação ao pecado, por causa da sua incredulidade. Por isso, meu irmão, também nós devemos nos sentir provocados e nos perguntar como está a nossa fé. Fé como adesão a Jesus, como nosso Senhor e como nosso Salvador. E continua, da justiça. Por que da justiça? Diz assim: porque vou para o Pai e não mais me vereis. É interessante porque aqui a justiça no Evangelho não é simplesmente uma equidade. A justiça no Evangelho tem a ver com o cumprimento pleno da vontade do Pai. É essa a justiça cristã, o cumprimento pleno da vontade do Pai. Por isso, o Espírito Santo vai estabelecer a culpabilidade do mundo em relação à justiça, porque vai para junto do Pai e os discípulos não mais o verão. Portanto, a sua missão foi cumprida. Ele veio a este mundo para realizar as obras do Pai. Portanto, mais um motivo de alegria para os seus discípulos. E conclui dizendo assim: do julgamento, porque o príncipe deste mundo está julgado. É interessante porque imaginavam que a morte de Jesus na cruz seria o fim. Mas Jesus, mesmo antes de passar por esta prova final, alerta os seus discípulos que ele não sairá vencido. Ao contrário, a sua morte na cruz e a sua ressurreição é a vitória de Cristo sobre o mal. Portanto, o inimigo é vencido, é julgado. Aquele que tramou contra Jesus, este é vencido. Por isso, o julgamento que o Espírito Paráclito vai estabelecer é este: o príncipe deste mundo já está julgado. Portanto, o mal foi vencido. A morte de Cristo na cruz não é o fracasso, mas a sua ressurreição mostra que a vida vence a morte. O príncipe deste mundo já está julgado. Portanto, é uma mensagem de encorajamento para que os discípulos, depois da sua subida para junto do Pai, continuem fiéis no seu seguimento e na realização do projeto do Pai. Peçamos esta graça de também nós sermos renovados na fé para continuar neste mundo o projeto revelado por Jesus Cristo, realizando a vontade do Pai Eterno.
Meu querido irmão, minha querida irmã, acolhemos hoje uma mensagem bonita de encorajamento de Jesus a seus discípulos, que serve também para cada um de nós hoje, diante das dificuldades do mundo, para que continuemos a crer na certeza de que não estamos sozinhos, mas o Espírito Paráclito caminha conosco. Ele é o nosso assistente e o nosso defensor, que nos permite realizar neste mundo a vontade do Pai. Por isso vamos concluir nos dirigindo ao Pai Eterno e a Ele fazendo a nossa oração, a nossa prece. Ó Divino Pai Eterno, nosso Deus e Criador, diante de Ti, no dia de hoje, colocamos a nossa vida com o coração agradecido, porque sempre nos dás a oportunidade de nos colocar diante de Ti e escutar a mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus. Ajuda-nos, Pai, a acolher com coragem esta mensagem que aquece o nosso coração para testemunhar o Evangelho de Cristo em todos os lugares que estivermos, com a consciência de que sempre somos assistidos pelo Teu Divino Espírito. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.